Nesse vídeo, nós vamos aprender aqui sobre posições relativas entre o ponto e circunferência. Anteriormente, a gente viu sobre a equação reduzida e a equação geral da circunferência. O objetivo aqui desse assunto é verificar o seguinte: se eu dou a coordenada de um ponto e a equação de uma circunferência, qual é a posição relativa entre eles? São três as possibilidades. O ponto pode pertencer à circunferência, ele pode estar dentro da circunferência ou ele está fora da circunferência. Então, o que a gente vai observar? Se a gente tem um ponto P aqui, xy, é um ponto qualquer, e eu tenho essa equação aqui, ó, lambda é a nossa circunferência. X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado, né? R é o nosso raio, x, y, c são as coordenadas do centro. Para saber se o ponto está dentro, fora ou em cima da circunferência, basta a gente ver o quê? Se a gente olhar pelos desenhos aqui, se ele estiver em cima da circunferência, então a distância desse ponto até o centro é exatamente a distância do raio. Se o ponto estiver dentro da circunferência, a distância do ponto P até o centro ela é menor do que o raio. E se a distância desse ponto P até o centro for maior do que o raio, então significa que ele está fora da circunferência. Bem simples a ideia aqui. Então, basta uma comparação entre essas distâncias. De uma forma geral, a gente pode escrever isso de mais de uma forma. Mas vamos considerar um ponto qualquer aqui, ó, que eu estou chamando de x0 e y0. E essa circunferência lambda com uma equação dada dessa forma aqui. X, y, c é o centro, r é o raio. Então, esse ponto P pertence à nossa circunferência lambda se acontecer o quê? A gente viu ali que se a distância, não, se a distância for igual ao raio, então isso acontece. Para simplificar os nossos cálculos, para evitar o uso da raiz, o que acontece? Se a gente eleva os dois lados ao quadrado, esse continua valendo, né? Então, d ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, o que a gente está fazendo aqui, ó? Vou elevar esses dois termos ao quadrado aqui. Para que eu elevo ao quadrado? Porque eu tiro essa raiz daqui e o r ao quadrado ele está dado aqui na nossa expressão, certo? Então, olha só, a equação reduzida da nossa circunferência é essa daqui. x0 menos xc, y0 menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. E esse x0 e esse y0? Por que agora eu coloquei x0 e y0? No vídeo anterior eu disse que a gente mantém o x e o y aqui do jeito que estão na fórmula, né? E o xc e o yc a gente escreve aqui porque eles são as coordenadas do centro. Neste caso aqui, o que a gente está fazendo? Esse ponto P pertence à circunferência, né? Ou pelo menos a gente quer ver se isso acontece. Então, o que a gente vai fazer? Nós substituímos essas coordenadas aqui no lugar de x e y da equação. Se o resultado for igual a esse r ao quadrado, então ela pertence à circunferência. Se não for, não pertence. Tá? Então, é basicamente isso. Então, se a gente fizer o cálculo aqui e o resultado der exatamente esse, está tudo bem. Outra forma de escrever é se a gente pega esse r ao quadrado, passa para o lado de cá com sinal negativo e fica igual a zero. Se for externo, se o ponto é externo, ou seja, se ele está fora da circunferência. O que a gente viu? Que a distância ela tem que ser entre os pontos tem que ser maior do que o raio. Se a gente elevar ao quadrado, continua valendo essa igualdade. Então, ó, se eu substituo as coordenadas do ponto dado na equação da circunferência e a minha resposta é maior do que a do raio aqui, ó, ao quadrado, então o ponto está fora. E se eu substituo os pontos aqui, se eu substituo o ponto na equação e o meu resultado é menor do que r ao quadrado, é porque o ponto está dentro da circunferência. Vamos ver esse exemplo aqui agora. Determinar a posição relativa entre essa circunferência e esses pontos aqui.
Então, ó, a circunferência tem centro no ponto 2 e menos 1, né? E o raio dela vai ser 3, porque é a raiz quadrada de 9. E eu quero ver se esses pontos pertencem ou não a ela. O que a gente vai fazer, então? Um de cada vez. Pega as coordenadas aqui, substitui no lugar de x e y. Se a resposta for igual a 9, pertence. Se a resposta for menor do que 9, está dentro. Se a resposta for maior que 9, está fora. Então, olha só, o ponto A. Então, no lugar do x fica 1 e no lugar do y fica 0. 1 menos 2 é menos 1. E menos 1 ao quadrado está aqui, fica igual a 1 ao quadrado, e aqui vai ficar 1 ao quadrado também. Então, isso aqui vai dar 2. É menor do que 9, portanto, ele está dentro da circunferência. Esse ponto B aqui, substituindo os valores, ó, 5 no lugar do x e 2 no lugar do y. Então, 5 menos 2 é 3. 3 ao quadrado é 9. 2 mais 1 é 3. E ao quadrado é 9. Então, olha só, 9 mais 9 é 18, que é maior do que o 9 da equação. Então, significa que esse ponto está fora da circunferência. E o último ponto aqui, o C, vamos substituir. Ó, no lugar do x eu ponho 2, no lugar do y é menos 4. Então, 2 menos 2 é 0, né? Então, dá 0 aqui. Menos 4 mais 1 é menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9. Então, deu certinho. Então, ele pertence à circunferência. Então, só para a gente ver o desenho aqui, ó, os 3 pontos, onde é que eles estão? Ó, o ponto A, coordenadas 1 e 0, está aqui, ó, dentro da circunferência. O ponto B, ó, coordenadas 5 e 2, ó, 5 e 2, está aqui, ó, está fora da circunferência. E o ponto C, menos 2 e 4, ó, está aqui embaixo, ó, em cima da circunferência, né? Vamos olhar para a equação da circunferência, ó, o centro está no ponto 2 em x e menos 1 em y. Então, o centro dela está aqui nessa região. E o raio dela é 3, ó. Então, se eu pegar a partir desse ponto até a extremidade, ó, 3 unidades aqui, 3 unidades para a esquerda, 3 unidades para cima, 3 unidades para baixo. Então, tá tudo certinho. Segundo exemplo aqui. Vamos determinar a posição relativa entre a circunferência aqui e esses pontos. Qual que é a diferença dos dois problemas? Nesse problema aqui, ó, eu dei uma equação reduzida. Esse outro exemplo aqui, equação geral. Então, nesse caso aqui, ó, é a mesma ideia do anterior. O que a gente fez aqui? Pegou o ponto e substituiu na equação. O que nós vamos fazer nesse exemplo aqui? Pegar o ponto e substituir nessa equação. Como essa equação é igual a zero, então eu não vou comparar ela com o raio. Eu vou ver se quando eu substituir esses pontos aqui, essa conta vai dar zero. Então é simplesmente isso. Se o resultado for igual a zero, é porque pertence à circunferência. Se o resultado for menor que zero, é porque está dentro. Se o resultado for maior que zero, é porque está fora da circunferência. Então vamos calcular aqui, ó. Ponto P. 2 e 1. Então, ó, no lugar do x eu ponho 2, no lugar do y eu ponho 1. Então, ó, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos 6 vezes 2, menos 2 vezes 1, mais 6. Aqui a gente tem 4, mais 1, 5, menos 12 vai dar menos 7, e menos 7, quando eu junto com menos 2, vai dar menos 9, e menos 9 com mais 6 vai dar menos 3. Como é menor que zero, esse ponto ele está dentro, ele é interno à circunferência. Segundo ponto aqui, o Q. Ó, vamos substituir 5 e 1. Então, 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos 6 vezes 5, menos 2 vezes 1, mais 6. Aqui vai dar 25, mais 1, 26. Aqui vai dar 30 negativo. Então, 26 menos 30 vai dar menos 4. E menos 4 com menos 2 aqui vai dar menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Então, olha só, deu 0. Esse ponto pertence à circunferência. E por último aqui, o R. Substituindo 6 e 2 no lugar de x e y, resolvendo aqui o cálculo, nós vamos chegar a uma resposta igual a 6, que é maior que zero. Então, esse ponto ele é externo à circunferência. Então, só para a gente ver o desenho dessa circunferência e dos pontos aqui, ó. Então, tá ela dada aqui. Aqui eu não coloquei na forma reduzida, mas o desenho dela é essa. Então, onde estão os pontos aqui, ó? Ponto P, 2 e 1, ó, tá dentro. Não, menor que zero. O ponto Q, ó, 5 e 1, pertence a ela, tá em cima. E o ponto R, ó, tá aqui, ó, de fora. Deu maior que zero quando eu substituir.